Olá, eu vou trazer aqui as principais reflexões, de forma breve, sucinta, que resultaram de um processo de pesquisa desenvolvido agora ao longo do ano de 2022, no âmbito do programa Conexão Local da FGV. A pesquisa gira em torno do Programa de Renda Básica de Cidadania de Maricá, um município no Rio de Janeiro, um município que tem o maior programa de transferência de renda municipal do Brasil, e a ideia é olhar para esse programa a partir de uma lente teórica das capacidades estatais. Em termos de objetivo, a gente pretende responder a seguinte pergunta: quais as capacidades estatais desenvolvidas pelo município de Maricá que permitiram a implementação do RBC e em que medida elas se diferenciam ou não da situação dos demais municípios brasileiros? Então, a gente parte do entendimento de que Maricá é um caso diferenciado, é um caso atípico no Brasil, e a ideia é entender se capacidade estatal é uma forma de entender essa diferença ou não. E para isso a gente trabalhou com método qualitativo, atrelando tanto entrevistas quanto análise documental. Em termos teóricos, a gente parte de uma discussão sobre as capacidades estatais como modelo analítico, e principalmente como que essa dimensão das capacidades se relaciona com o debate federativo brasileiro, né? Então, o arranjo que o Brasil escolhe em termos de federalismo pós-88, a literatura vai concordar que os municípios recebem mais competências e responsabilidades do que necessariamente capacidades para desenvolver essas competências e responsabilidades em termos de formulação e implementação de políticas públicas. Então, a literatura vai pontuar que existe no Brasil um certo desarranjo entre essas duas dimensões, né, capacidades e competências no âmbito dos municípios. E, ao mesmo tempo, também um modelo federativo pós-88 que centralizou na mão da União as políticas de transferência de renda. Lógico que os municípios têm uma participação ainda, em termos de cadastro e acompanhamento dos beneficiários, em termos de integração com outras políticas presentes no território, mas o modelo que o Brasil adota após 88 de políticas de transferência de renda está bastante centralizado ainda na União. E aí, acho que partindo desse contexto, a gente vê que Maricá parece, a princípio, ser diferente, né? Maricá parece não se encaixar nessa regra que a literatura coloca para o Brasil, e aí a gente quer entender como que isso se explica. E aí, em primeiro lugar, acho que a gente vai explicar isso primeiro por um fator político, e do que a gente vai chamar de capacidades relacionais e políticas. O Maricá é um município que é governado pelo Partido dos Trabalhadores já há 4 mandatos, e nas entrevistas e na literatura está reconhecido a importância de uma gestão que trabalhe no sentido que reconheça a importância de políticas sociais, que queira fortalecer iniciativas de desenvolvimento local, que entenda o Estado como redutor de desigualdades. Então, tem um fator político bastante importante. E, em segundo lugar, aparece um outro fator, que é a questão do orçamento de Maricá. Maricá recebe royalties por conta da exploração de petróleo no seu território, e isso faz com que Maricá tenha um orçamento bastante robusto e bem diferente de outros municípios, né? Então, esses seriam os 2 principais fatores. Mas, quando a gente olha a fundo, a gente percebe que Maricá não se diferencia tanto assim de outros municípios brasileiros em termos de capacidades estatais. Então, se a gente pega primeiro a dimensão orçamentária, apesar de Maricá ter né, esse privilégio orçamentário por conta dos royalties, Maricá não desenvolveu capacidades de arrecadação própria e ainda depende muito dos recursos da União, como, por exemplo, os royalties, para o seu orçamento, para suas políticas públicas. E uma segunda dimensão seria a ideia da consolidação de um corpo burocrático qualificado, de um corpo burocrático consolidado no município. Maricá também não conta com um corpo qualificado. A gente percebe que Maricá se baseou muito numa lógica de atração de talentos de fora para conseguir construir toda essa lógica de políticas públicas no município. Então, acho que a ideia é entender que Maricá, apesar de parecer um município bastante diferente do Brasil,
não necessariamente ele foi capaz de lidar com os principais desafios em termos de capacidades estatais e não necessariamente ele se diferencia dos demais municípios nesse sentido.